Estamos hoje na casa da missionária irmã Creuza Andrade, que passou 8 anos em Bragança como supervisora geral do campo de Bragança e na coordenação geral do ciclo de oração. Irmã Creuza, como foi coordenar o ciclo de oração Monte Sinai nesse período? A paz do Senhor. Foram momentos que eu achei um pouco de dificuldade e até mesmo nas visitas e cumprir aquela tarefa ali no círculo de oração, mas eu agradeço a Deus porque no meio dessas dificuldades sempre Deus mostra pessoas amigas para estar junto conosco. E nessa época eu fiquei pensando, meditando, sem conhecer ninguém, chegamos num lugar que a gente não conhecia, mas aí Deus, quando tem um plano na vida da gente, Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Então o que surgiu no nosso caminho foi o diácono Felipe, irmão Felipe, e este rapaz ficou como se fosse uma pessoa para nos guiar, nos levar nas congregações e tal. E um dia eu cheguei e perguntei para ele: eu estou precisando de uma companheira que possa estar do meu lado para me ajudar nas visitas, no meio do círculo de oração. E ele me apontou. Eu não conhecia a irmã Zilvete. E o irmão apontou a irmã Zilvete. E a irmã Zilvete prontamente se manifestou para nos ajudar. Para mim foi uma experiência muito grande ali. Sei que a gente não se doou muito por causa de certas dificuldades dentro do nosso lar, mas eu tive muitas experiências junto com aquelas mulheres ali. E creio que o meu testemunho vai falar muito alto daquilo que eu queria fazer, mas que elas viram na minha vida, né? Então, para mim foi maravilhoso. Eu tenho muitas amigas, muito me ajudaram nas orações, campanha de orações, e fui muito abençoada. E eu glorifico a Deus porque foi 8 anos entrando no meio delas, saindo, sempre sendo esta Creuza. Mas não fica só nisso aí. Quando eu vi minha dificuldade, eu sempre falava para as irmãs do círculo de oração, e eu ia trazer uma filha minha que era para me ajudar, que era a missionária Miriam. E ela foi o meu braço forte ali, que me ajudou, que levantou meus braços, que me ajudou naquela tarefa de uma igreja tão grande, tão gigantesca que é Bragança. Mas eu agradeço a Deus porque Deus usou minha filha ali também para nos ajudar, para nos dar força, nos dar coragem. E tivemos um bom êxito fazendo a obra de Deus. E eu glorifico a Deus porque quando a minha filha saiu para a obra de Deus atender ali naquele campo de São Mateus, mas as minhas amigas estavam junto comigo. A irmã Zilvete continuou com as demais irmãs segurando a obra. Segurando a obra. Muitas vezes chegava lá e tal, com certa dificuldade, mas elas estavam lá, segurando a obra e Deus abençoando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus reconciliando. Eu sei, queridas, que foi um momento maravilhoso para mim. Embora da dificuldade e tribulação, com a minha mãe já há quase 100 anos, meu esposo, mas eu glorifico a Deus pelas vitórias que nós alcançamos ali naquela cidade. E peço e digo que Deus, que as irmãs continuem neste propósito. Monte Sinai é um monte valoroso, é um monte de mulheres guerreiras
É um monte de mulheres que buscam o Senhor. Muitas vezes eu paro e fico pensando nos trabalhos que surgiu ali, trabalhos maravilhosos de evangelização, culto nas praças. E isso é muito importante para nós. Eu sei que nós deixamos um pequeno legado ali naquele lugar. E peço que vocês continuem dando continuidade nesse trabalho. Pastor sai, entra outro, mas a obra não pode parar. Deusa, a senhora é um exemplo de mulher de oração. O seu legado em Bragança, no Monte Sinai, como nossa supervisora, trouxe em nós mais fé, mais atitude de oração. E nós sabemos que através da sua perseverança, dos seus ensinamentos, a senhora também teve muitos momentos de milagre que o Senhor operou na sua vida. Então a senhora pode falar um milagre assim que aconteceu nesses 8 anos, que realmente foi a mão de Deus na sua vida nesse período? O grande milagre, eu quero dizer, que eu fui atingida por uma enfermidade. E comecei a lutar sobre essa enfermidade desde quando aconteceu aquele negócio de pandemia. E nós tivemos que ficar presos dentro de casa, aquela coisa toda. E passei 2 anos sofrendo com uma enfermidade. Mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele usa até mesmo os homens. Que quando fui procurar recursos para a minha saúde, o próprio doutor disse: Dona Creuza, vá para sua casa. Porque se você for para algum hospital, você vai entrar no sistema. E eu fui para casa. Mas eu quero dizer que depois de 2 anos, eu me lembrei do problema que eu tinha. E dentro de 8 dias, se manifestou o problema e foi para a morte. Mas Deus é tão bom com as orações. E todas as irmãs que souberam que eu estava passando muito mal, até na UPA, todos os joelhos se dobraram em favor da minha pessoa, por todos os lugares que souberam. E eu estava passando por este momento. E eu quero vos dizer que foi um grande milagre. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me ressuscitou de novo. Usou os médicos e eu recebi a cura. Estou com uns 3 anos, dentro de 4 anos, não sinto nada, estou bem, estou fazendo a obra de Deus. E de mais milagre, teve um milagre lá, que eu quero contar para vocês, da minha neta. Minha neta casou, acho que tinha uns 3 anos de casada, só vivia com hemorragia, morrendo, e aquele só falava que ia ter que tirar os órgãos dela, que estava cheio de cistos, cheio de não sei de quê, de tumores. E a solução era tirar todos os órgãos dela. Mas um dia eu estava em casa, quando as minhas filhas disseram assim: vó, a senhora foi já visitar a Cláudia, ela está passando muito mal. E aí eu disse para Deus, quando um dia o Senhor tocou no meu coração e disse: hoje tu vai lá. E eu disse: Senhor, tu vais fazer com que esta menina esteja na casa do pai dela. E ali eu fui. Quando eu chego lá, para minha surpresa, ela tinha acabado de chegar. Isso é coisa de Deus. E naquele momento Deus começou a me usar e comecei a falar com ela com autoridade. Hoje eu vim aqui porque Jesus me mandou. E o Senhor vai falar no teu coração. E aquilo que Deus fala no teu coração, você vai ter que obedecer para você viver. Porque Deus quer cumprir um milagre na tua vida. E ali a minha neta começou a chorar, a outra também, foi aquele plano de choro ali. Mas eu senti que ela ia obedecer à voz de Deus. E ela obedeceu. E aconteceu um grande milagre, com dentro de 3 meses, veio a notícia que minha neta estava grávida. Para quem ia perder os órgãos todos, está grávida, é um grande milagre divino. E lá está um bebê tão lindo, para a glória de Deus.
Esse também é um milagre que teve em Bragança. E outros. De a esposa do pastor Osmar, né? Osmar. Um dia eu estava em casa e a irmã tinha caído, tinha quebrado a perna, estava de cadeira de roda. E um dia o Senhor falou no meu coração que eu tinha que ir lá naquele interior. E eu, junto com uma irmã que estava de folga, chamei: você vai ter que ir comigo de táxi lá naquele interior. E ali nós chegamos ali nós cantamos, nós oramos e orei pelaquela irmã, mas para a glória de Deus. Poucos dias a irmã mandou me dizer: irmã Creuza, já estou andando, não foi preciso muleta, estou andando antes do tempo que o doutor falou que eu ia me levantar da cadeira, mas eu ia andar de muleta. E eu me levantei antes do tempo determinado que o doutor falou. Não foi preciso muleta. Estou andando normalzinho, não estou sentindo dor nenhuma, irmã Creuza. Tudo para a glória de Deus, mas um milagre aconteceu. E o que aquela irmã fez? Ela fez um banquete. Ela fez uma festa muito linda. E convidou nós, eu e minha filha, lá naquele lugar. Mais um milagre. E os demais que já se passaram, né? Que o Deus operou. Está na agenda de Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Porque algo Deus deixou. Um legado de 8 anos. Então, eu desejo felicidade para todos os nossos irmãos e para a igreja de Bragança. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.